do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sagrado coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria, São Pio X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que se ouça bem. Novamente estou a gravar desde Fátima. Vai ser um pouco uma exceção, mas que estar presente, se bem não no próprio santuário, porque ele está fechado. É simplesmente, mas quando menos em Fátima, para a renovação da consagração de Portugal e da Espanha para aos Sagrados Corações de Jesus e Maria, nessas circunstâncias que todos nós conhecemos. E então vamos inaugurar, uma boa data e é um bom sítio para falar de uma realidade que é muito importante, aliás, é a mais importante de todas, que é a vida espiritual. E, se bem é a mais importante de todas, mas se calhar é um tema que pouco ou nada se toca, porque é um pouco difícil, de facto, e muitas vezes falamos, mesmo os sacerdotes falamos de muita coisa, mas não é especificamente uma formação para os nossos fiéis em termos de explicar em que consiste aquela vida espiritual. E então é preciso relembrar neste momento o que disse nosso Senhor Jesus Cristo: eu vim para que tenham a vida e a vida em abundância. Então, de que vida está a falar nosso Senhor Jesus Cristo? Isso é de que se trata um pouco aqui. É um tema que queria ter tratado já desde o início desta quaresma. Com as circunstâncias, depois tivemos de organizar um pouco a guerra, então apenas começamos agora. Mas acho que é algo importante estarmos a ver em que consiste esta vida que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para nós e tentar aproveitar este retiro que está organizado pela natureza das coisas e pelo governo para termos uma formação sobre estes temas. Sim, de facto, vai ser muito bom. Espero, pelo menos, que possa aproveitar esse tempo que nós temos agora, um pouco especial, mas que certamente, à sua maneira, corresponde a uma graça que Deus nos dá para avançarmos, para crescermos na vida espiritual. Então, vamos falar da vida espiritual, vida interior, que obviamente é preciso definir primeiro de que estamos a falar. A vida interior não é outra coisa que a perfeição da vida sobrenatural ou vida da graça. Bom, nós todos aprendemos no catecismo que recebemos no dia do nosso batismo a vida da graça santificante. E então sabemos, como nós deveríamos saber, que esta vida é a própria vida de Deus, mas comunicada para nós, participada para nós. São Tomás tem essa imagem que acho que é a mais adequada para explicar que é o que se passa no dia do batismo, nesse sentido da vida interior. A graça santificante é uma participação da natureza
divina. Ou seja, que Deus eleva-nos a um nível, obviamente, Deus sempre será Deus. Nós não somos Deus, não vamos ser Deus, mas, como diz São João, muito bem, somos chamados de Filho de Deus e somos, na verdade. Ou seja, que não é um dizer, não é uma expressão, não é uma coisa poética, mas é uma realidade. Nós somos filhos de Deus. E o que o Pai transmite para os seus filhos é primeiro uma natureza e depois uma vida. E então, esta natureza, São Tomás toma o exemplo do ferro que está posto em contacto com o fogo. E então termina apanhando, assumindo alguma parte do que é o fogo. Por exemplo, o ferro, naturalmente, é uma coisa que é escura, o ferro não brilha, naturalmente, e que é frio. Ora, se eu coloco esse ferro no fogo, ele tem a capacidade de assumir do fogo duas coisas: o calor e a luminosidade. Então, a gente vê que o fogo está a transformar, de alguma maneira, a elevar o ferro, que tem certa disposição natural para aquilo, porque, por exemplo, se tento fazer a mesma coisa com palha, pois o experimento termina bastante rápido, mas o ferro tem alguma disposição, por isso é que apenas a graça santificante pode ser dada aos homens, e apenas os homens e os anjos é que estão levados à vida sobrenatural. Os animais não podem, os vegetais menos e os minerais ainda menos. Sim? Então, vemos que faz falta uma disposição. Se nós não estivéssemos criados à imagem e semelhança de Deus, então é óbvio que não haveria graça santificante que valha. Ou seja, não posso bautizar uma pedra, não posso bautizar um vegetal, não posso bautizar um animal, porque eles são incapazes de receber a participação da natureza e da vida de Deus. Então, Deus, no dia do bautismo, faz uma coisa semelhante. Toma a nossa alma, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, é transformada, divinizada, propriamente, participa misteriosamente, mas de uma forma bem real, na natureza de Deus, e sobretudo está convidada a fazer parte da vida da Santíssima Trindade. Então, a nossa vida interior, o espiritual, não vai ser outra coisa que o desenvolvimento daquela vida que nós recebemos no dia do nosso bautismo. Então, consiste numa união habitual e íntima com Deus, possuído pela graça santificante. A graça santificante nos eleva a um nível superior, sobrenatural. Vamos ver depois o que significa aquilo, sobrenatural, porque não podemos conviver propriamente se não é com uma pessoa que tem certa igualdade conosco. Ou seja, salvo as velhotas inglesas, nós somos amigo do nosso cão. Sim, temos um cão, pode ser uma companhia agradável, faz presença, bom, muito bem, mas não temos essa igualdade, não podemos tratar um cão como se fosse um amigo propriamente dito. E então, porquê? Porque o cão não partilha a mesma natureza conosco. Sim, faz companhia, está bem, é uma presença, é uma coisa viva que anda por ali, pode ser muito simpático, mas não é, estritamente falando, um amigo. E então, para que exista uma comunhão, para que exista uma conversa, tem de ser com uma pessoa de certa igualdade conosco. Senão pode ser com uma pessoa completamente inferior. Por isso é que Deus, primeiro, o que faz é elevar-nos a uma participação da sua natureza. E uma vez que somos os seus filhos, então, elevados, divinizados pela graça santificante, é que começa um intercâmbio. Sim. A liturgia do Natal diz um comércio, uma espécie de intercâmbio. Um comércio é isto. Vendo uma coisa, compro, a coisa passa de uma mão para a outra. Então, pode chamar-se comércio, não porque se trata de dinheiro, obviamente, mas porque existe um intercâmbio de bens entre Deus e nós. Então, essa vida interior
vai ser simplesmente o exercício da vida que nós recebemos de Deus no dia do nosso bautismo e que vai crescendo cada vez que rezamos, cada vez que recebemos um sacramento. Há muitos meios para crescer a vida interior. Então, o curso que vamos seguir até agora, com a graça de Deus, vai ser simplesmente estudar a vida sobrenatural, a vida da graça santificante, com um fim prático, que é de aprender a viver desta vida. Porque muitas vezes temos um tesouro na nossa alma e não sabemos. E então, obviamente, se eu não sei que tenho um tesouro, não me beneficio dele. Ou seja, que não posso aproveitar algo que nem sequer sei que existe, ou se sei que existe, digamos, se é um pouco de forma um pouco teórica assim, mas concretamente aquilo que significa, pois pouco sabemos. Então é importante justamente estudar em que consiste esta vida sobrenatural, quais são os elementos que a compõem, e então depois vamos poder, conhecendo melhor em que consiste, depois vivê-la melhor também. Então, este estudo é sumamente importante. É sumamente importante, primeiro, como simplesmente porque somos criaturas de Deus e Deus criou-nos como seres humanos, ou seja, seres que estamos à fronteira entre o mundo material, sim, participamos como corpo do reino mineral, sim, somos uma coisa, digamos, pesada, então se participamos neste sentido do reino mineral, somos seres vivos porquanto participamos do reino vegetal, somos seres sensíveis porquanto participamos do reino animal e somos, e sobretudo, seres intelectuais, racionais, porquanto participamos desse mundo espiritual. Então estamos realmente à fronteira entre o mundo material e o mundo espiritual. Os anjos são espíritos puros, então não têm corpo, não têm materialidade, porquanto é outra coisa. Os restantes seres criados são materiais, não têm espírito. Nós somos um mixto substancialmente unido nessa natureza humana que nós temos. Mas o fim da nossa criação, ou seja, o que Deus fez, é justamente uma criatura, se bem com um corpo, com uma materialidade, uma criatura que está destinada a um fim sobrenatural. A visão beatífica é mesmo o fim da natureza humana. Independentemente de se somos crentes ou não. Isso não interessa. São Tomás tem todo um tratado do fim último e ele explica muito bem que todo homem quer ser feliz. Não existe um homem que não queira ser feliz. Mesmo aquele que vai suicidar-se de forma inconsciente talvez, mas está a fugir de um mal que ele vê como impossível de solucionar e então está à procura da sua felicidade, numa via muito errada, obviamente, mas procura ser feliz, ou quando menos ser menos infeliz do que ele julga que é. Então, todo homem procura ser feliz. Só que nem todo mundo concorda sobre em que consiste isso de ser feliz. Obviamente. E São Tomás, não vou fazer agora por seria um pouco superar o formato do nosso curso, mas rapidamente São Tomás exclui essas coisas materiais todas que a maioria dos homens procura. O dinheiro, as honras, o prazer, etc. Todas essas coisas. Não vou detalhar agora. Mas ele chega à conclusão de que todo homem foi criado por quê? Para usar as suas faculdades da forma mais perfeita. A perfeição e a felicidade têm de ser no mesmo. Sim? Ou seja, a perfeição da nossa natureza é que nos faz felizes. Sim. Obviamente, é bom comer um bom bolo de chocolate ou um prato qualquer, muito bem. Eu gosto disto, muito bem, aprecio e então estou contente, vamos dizer, quando como isto. Só que, obviamente, não posso dizer que comer bolos de chocolate seja a finalidade da minha vida.
aliás, se comesse bolo de chocolate o dia todo, pois terminaria com nojo do bolo de chocolate. Aliás, é o que fazem as lojas que vendem os famosos bolos de chocolates, permitem para os empregados, quando entrar no serviço, para comerem tudo o que quiserem, porque assim fartam-se mais rápido e deixam de comer depois. Em câmbio, se está proibido, pois está comprovado que vão roubando aos poucos e dura mais e gastam mais dinheiro da loja. Então, todas essas coisas materiais terminam fartando-nos e talvez dando até nojo dessas coisas. A felicidade só pode se encontrar na perfeição da nossa natureza. Ora, o que distingue o homem do resto das criaturas, e especialmente dos animais, porque nós somos animais, mas animais racionais, ou seja, dotados de inteligência e vontade. E então São Tomás explica muito bem que o homem vai encontrar a sua perfeição na perfeição das suas faculdades propriamente humanas, ou seja, a inteligência e a vontade. Então, obviamente, não podemos encontrar felicidade numa coisa comum com os animais e muito menos comum com os vegetais. Sim. A reprodução é algo que temos em comum com os vegetais. Sim. Ora, hoje em dia, há muita gente que parece ter um ideal de vegetal em vez de um ideal humano. Sim. Então, nós temos de procurar a nossa felicidade onde é que está. Onde é que está objetivamente. Ou seja, não é, eu acho que, não, isso não interessa. O que interessa é a nossa natureza. Ora, a nossa inteligência está feita para conhecer o ser, ou seja, o que é, ou a essência das coisas. E essa essência das coisas é que nos faz feliz intelectualmente falando. Se eu tomo esta coisa que está aqui, que está a me mostrar que o tempo está a correr, isso que é, digo, é castanho. Bom, não vão ficar felizes. Esta coisa é pequena. Também não ficam felizes. Se eu digo, esta coisa é o relógio, então vão saber o que é esta coisa, a essência da coisa. E vão ficar felizes. Ah, isso era um relógio. Já ficou descansado. Sim, gosto de saber. Castanho, pequeno, isto, aquilo, outro, não me diz o que é. E então fico insatisfeito porque não sei exatamente que coisa é isto. Então, nós somos feitos, a nossa inteligência está feita para chegar a conhecer a essência das coisas. Ora, o ser que tem mais essência, porque, bom, se eu digo, isso é um relógio, bom, ficam felizes mais ou menos 2 segundos. Já sabem o que era esta coisa que tinha na mão, que fazia de propósito de esconder ao contrário. Pronto. Então, mas a felicidade, quando eu espero que a sua felicidade não tenha durado muito tempo, porque, bom, é uma coisa de pouco interesse. Não? A única coisa que é capaz de nos interessar por sempre é Deus. Porque Deus não tem o ser, Deus é. Sim? E então a essência de Deus, que nos supera por completo, é a única coisa que pode superar completamente a nossa capacidade e esgotar, se pode dizer, completamente a nossa faculdade de saber. Sim? Igualmente, Deus é o único ser que não tem bondade. As coisas são boas. Um bolo de chocolate participa de uma certa bondade. Muito bem, mas não é a bondade. Sim? Agora, nós somos seres voluntários, com uma vontade que é capaz de amar sem limites. E então, o único bem que é capaz de preencher completamente a nossa vontade e de dar-nos esta felicidade é o próprio Deus, que não tem bondade, ele é bom. E então, esse ser, sou quem sou, ou seja, se define Deus, e essa bondade, porque o ser e a bondade são intercambiáveis, pois unicamente pertencem a Deus. E então, a nossa vida espiritual, como homens, é simplesmente realizar a nossa vocação de homens. E mais ainda a vocação de cristãos. Porque, concretamente, também, essa vida da graça, hoje em dia, realiza-se na economia da salvação
por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, e pelo Espírito Santo, que é o nosso santificador. Porquanto, o que nós vamos a estudar neste curso é simplesmente o mais importante que existe na nossa vida. Vamos estudar muita coisa, mas nenhuma das coisas que podemos estudar, mesmo a medicina, que obviamente é muito útil, mesmo a engenharia química, ou o que quiserem, pois todas essas coisas são muito importantes, muito interessantes, têm muitas aplicações, mas nenhuma delas é tão importante como isto. Porque a ciência da vida espiritual responde à pergunta mais importante que nós podemos fazer, que é justamente qual o fim da nossa vida, ou porquê nós fomos criados. Então, a partir da próxima vez, ou seja, se Deus quiser, a partir da manhã, vamos começar a estudar a natureza da vida espiritual, ver que é esta vida espiritual. Depois já tentaremos, será dentro de bastantes cursos ainda, depois de entrar no estudo do seu exercício, ou seja, em que consiste aquela vida espiritual. Por agora, como prometi que eram 20 minutos, vou tentar cumprir. Com isto, vamos rezar juntos as orações da noite. Estão, se para quem tiver o missal de Dom Febre, está na página 1619. Eu acho que é importante também, por isso termino com isto, que essas noites de isolamento, pois não seja uma noite assim que, como amanhã não temos um horário bem definido para levantar-nos, etc., não vamos a trabalhar, se calhar as crianças não vão para o colégio, a escola, pois pode facilmente se instalar uma desordem. E então é importante para levantar-nos em horas católicas, acostar-nos, deitar-nos em horas católicas. Assim que vamos rezar as orações da noite e, evidentemente, não é um conselho, mas seria muito bom irem bastante cedo, não digo agora, mas bastante cedo para descansar e amanhã levantar-nos e manter essa disciplina que é própria do espírito cristão. Assim que vamos fazer rapidamente essas orações da noite. Despeço-me e digo-lhes até amanhã, desde já. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos da presença de Deus. E vamos pedir a graça de fazer um bom exame de consciência. Todos nós temos um dever de Estado. Estamos em circunstâncias um pouco difíceis, em que talvez nunca temos passado tanto tempo juntos na mesma casa, ou pior, no mesmo apartamento. Então, o exame é especialmente da caridade fraterna. Se temos participado para justamente que a vida familiar seja o mais fácil e o mais agradável possível. O cumprimento com as orações. O cumprimento com os pequenos serviços de cada dia. Todas essas coisas que dizem respeito à caridade para com Deus e caridade para com o próximo. Acto de contrição. Meu Deus, porque sois infinitamente bom, eu vos amo de todo o meu coração. Pesame de vos ter ofendido e com o auxílio de vossa divina graça proponho firmemente emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Peço e espero o perdão das minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por mim. Meu santo anjo da guarda, rogai por mim. Meu santo patrono, rogai por mim. Que o Senhor me abençoe, me preserve de todo o mal e que as almas de todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus,
repousem em paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar essa formosa oração de São Bernardo à Santíssima Virgem Maria. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguns daqueles que têm recorrido à vossa proteção fosse por vós desamparado. Animado, pois, de igual confiança, ó Virgem das Virgens, e minha Mãe, a vós recorro e, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis, ó Mãe de Deus, a minha súplica, mas ouvi-me e atendei-me favoravelmente. Amém. Oração a São José. Guarda e Pai das Virgens, São José, a cuja fiel proteção foram confiados Jesus Cristo, a mesma inocência, e Maria, Virgem das Virgens. Em nome de Jesus e de Maria, esse duplo depósito que tão caro vos foi, vos rogo e suplico que me conserveis isento de toda a impureza, para que com espírito puro e corpo casto sempre sirva fielmente a Jesus e a Maria. Amém. Ao anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, pois que a ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre me governa, rege, guarda e ilumina. Amém. Para terminar, dar-vos a benção de Deus. Benedictio de omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen.